Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 12, versículos 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como disse ontem. Jesus dormirá estes dias na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. E lá haverá este episódio narrado no Evangelho de hoje, onde, estando num jantar, apareceu uma mulher chamada Maria e ungiu os pés de Jesus, derramando meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, e enxugou os seus pés com os seus cabelos. Nesta hora, Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos e que trairia Jesus, disse esta frase: Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? E é interessante o que diz em seguida São João, que é quem escreve o Evangelho. Diz que Judas Iscariotes falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. E aqui São João explica o que aconteceu com Judas Iscariotes, o que o fez chegar a este dia e trair Jesus. Tudo começou por roubar o dinheiro que ficava na bolsa comum. Jesus e os apóstolos tinham uma bolsa comum de dinheiro e Judas era quem cuidava dela. Em determinado dia, movido por avareza, começou a roubar algum dinheiro. Os santos dizem que todo pecado grave começa sendo pequeno. É isso que vemos em Judas. Todos nos perguntamos como é possível que Judas, convivendo com Jesus Cristo, que é o próprio Deus, convivendo com uma pessoa absolutamente encantadora, santa, amável, amiga, alegre e todas as virtudes que poderíamos destacar, vendo tantos milagres, pode traí-lo? A explicação é que tudo começou por um pequeno pecado e depois outro, até que o seu coração se tornou totalmente frio para Jesus, não vendo mais o seu encanto, não vendo mais sentido nas suas palavras. Jesus já havia dito que não podemos servir a dois senhores, pois ou amaremos a um e odiaremos o outro, ou odiaremos a um e amaremos o outro. No fundo, quando pecamos, o outro Deus somos nós mesmos. Ao invés de servir a Deus, queremos servir a nós mesmos. No caso de Judas, o seu Deus passou a ser ele mesmo através do dinheiro, pondo o coração no dinheiro. E como o príncipe do mal é o demônio, caímos nas garras do demônio e, por extensão, o demônio passa a ser o nosso Deus. Se pecamos e nos arrependemos, se pecamos e voltamos para Deus, tudo volta ao seu curso normal. Porém, se pecamos e não nos arrependemos e continuamos a pecar,
passamos a servir a nós mesmos e Deus vai deixando de ocupar o lugar que deve ocupar, vai sumindo do nosso horizonte. É este processo que explica o esfriamento do coração humano e, concretamente, o de Judas, e chegar ao ponto de entregar Jesus, o próprio Deus, nas mãos daqueles que o odiavam para ser morto. Até pouco tempo atrás, era comum a malhação de Judas. Não era um costume muito cristão, pois Cristo nos ensina a não ter ódio por ninguém. Porém, é cristão ter ódio não ao pecador, mas ao pecado. Que a história de Judas nos sirva para termos ódio ao pecado, pois o pecado é servir a nós mesmos, tornando-nos em terríveis tiranos e nos leva a matar a Deus e matar o próximo. E tudo pode começar por algo praticamente inofensivo. Pensemos nisso. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.